Que a doce e maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Amém? Meus irmãos, cada vez que eu subo aqui no altar para pregar, para falar da palavra de Deus, eu tremo e temo, porque é uma responsabilidade muito grande. E desde o dia que eu vi o meu nome na listinha da pregação, o Senhor já colocou no meu coração o versículo que eu ia falar. Eu até pensei em outro, mas o Senhor sempre direcionava para esse. E por falar de família, eu acho que é uma das responsabilidades maiores. Porque família é um projeto de Deus, não é um projeto humano. Ele é um projeto de Deus, colocado nas nossas mãos, para que nós façamos exatamente aquilo que o Senhor nos direcionou. Como pais, como mães, como sacerdotes, como guardiães da nossa casa. E nós vamos estudar nesta noite, nós vamos dar uma passeada no livro de Josué. Eu creio que a todos os pregadores aqui, durante todo esse mês, falou de Josué. Falou em Josué, em algum momento falou em Josué. Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Josué 24. O texto base é o versículo 14 e o 15, mas nós vamos passear em todo o texto, em todo o capítulo 24. Mas nós vamos abrir as nossas Bíblias no 24, 14 e 15. A princípio, 14 e 15. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, as quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Paizinho querido, louvado e exaltado seja o teu nome, hoje e para todo sempre, Pai. Eis aqui a tua serva. Usa-me, Senhor, poderosamente, para falar aquilo que tu queres, aquilo que tu colocastes no meu coração. Que eu não fale palavras minhas, mas tudo aquilo que for mencionado aqui, seja vindo do teu Santo Espírito para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, vamos falar um pouquinho de Josué. Quem era Josué? Josué me chama muita atenção, porque ele sempre andou com Moisés. Mas ele era egípcio, ele nasceu no Egito, ainda na condição de escravo, Ele esteve presente no Êxodo, ele veio com aquele povo todo, ele viu e participou de tudo aquilo, dos milagres, de tudo aquilo que o Senhor fez ali no deserto. E Josué participou também, estava junto daqueles espias que foram ver aquela nação prometida de Deus para os israelitas. E somente ele e Caleb perceberam que ali, além de existir gigantes, existia um Deus muito maior do que os gigantes. Infelizmente, o povo não pensou desta forma e eles passaram 40 anos rodando naquele deserto até chegar à terra prometida. Só que quando Josué teve êxodo, é interessante porque Josué
ele não foi escolhido por Moisés. Pelo contrário, né? Moisés até tentou que ele entrasse na terra, mas Deus disse: não, quem vai entrar é Josué. Uma outra coisa que me chama bastante atenção é que não foram os filhos de Moisés que lideraram o povo, porque poderia ser os filhos dele, mas infelizmente, praticamente a gente não ouve falar dos filhos de Moisés. E quem leva os filhos de Moisés até o seu pai no deserto, porque parece até que ele esqueceu da família, foi Jétro, seu sogro, que levou Zípora e seus 2 filhos, Gerson e Eliezer. Depois você não ouve mais falar desses meninos, né? Pode ter ouvido, eu não lembro. Mas Josué, ele estava sempre, como um menino curioso, estava sempre junto de Moisés. Não eram seus filhos, era Josué. E quando ele ficou velho, mesmo depois de ter entrado no Egito, de fazer tudo aquilo que o Senhor quis, tudo aquilo que Deus o ordenou, ele ficou preocupado. E ele convoca todo o povo. Josué, quando ele começa a liderar, ele tem mais ou menos 85, 86 anos. E ele faz tudo aquilo que o Senhor quis que ele fizesse. Mas ele viu que estava velho, que tudo estava nos conformes, e ele ficou preocupado com as próximas gerações. E se aquele povo ainda ia adorar outros deuses que não fosse Deus. E ele convoca, né, uma reunião, a última reunião de Josué com aquele povo. E é interessante porque a mesma ameaça que aquele povo tinha é a ameaça que nós temos hoje. E essa ameaça é de nós adquirirmos intimidade com a cultura do nosso país. Porque se nós adquirirmos essa intimidade com a cultura que é lançada para nós, nós perdemos a intimidade com Deus. Porque a nossa lei está neste livro. É aqui, nesta lei, que nós devemos cumprir. É claro que nós devemos, cumprir as leis do nosso país, mas sabendo que a nossa pátria é o céu. E Josué, ele junta todas as tribos, todos os líderes, todas as crianças, todo o povo. E qual era o objetivo dessa reunião? Era levá-los a uma renovação de concerto, em que todo o povo se comprometesse a servir ao Senhor. De qualquer jeito, não. Com dedicação e fidelidade. E nós vamos ver aí, do 24 até o versículo 13. O primeiro versículo, do 24 até o versículo 13. Diz assim: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Antigamente, vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar.
Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até ao Mar Vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve que vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós do Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém eu os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comei das vinhas e dos olivais que não plantastes. Meus irmãos, Josué quer trazer aquele povo, quer relembrar tudo aquilo que Deus fez na vida deles. Ele quer trazer à memória daquele povo aquilo que lhe traria esperança. E é exatamente isso que Josué faz. Ele começa a contar dos feitos de Deus, daquilo que Deus tinha feito na vida deles. Josué, ele não vai falar dele como líder, de como ele foi um bom líder, da sua atuação, do quanto ele foi vencedor, mas ele fala de Deus. Ele se concentra suas palavras e atenção na bondade de Deus e no cuidado de Deus com aquele povo. É exatamente isso que Josué faz. E aí eu trago isso para nós, para os sacerdotes, para os guardiães do seu lar. Nós precisamos trazer a memória, esperança para a nossa família. O primeiro ponto que a gente vai falar é sobre temer ao Senhor, mas temer ao Senhor em família. Não é um temor individual, mas agora nós estamos falando do temor em família. Nós vamos abrir, ver aí Josué 21:45, o que Josué fala, 21:45. Que Josué fala a esse povo a respeito do Senhor. Ele diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. No 23, versículo 14, ele diz assim, 13:14. Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Eis que, já hoje, sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que ele falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todos vós sobrevieram e nenhuma delas falhou. O nosso Deus é um Deus de promessa. É um Deus que promete e cumpre. Se você tem uma promessa que o Senhor lhe fez e ainda não foi cumprida, ela vai se cumprir. Não tem como o Senhor não cumprir, porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus cumpre as suas promessas. Passou 40 anos para aquele povo entrar na terra prometida, mas eles entraram, e não entraram antes, porque murmuraram,
foram infiéis, não reconheceram a bondade e o cuidado de Deus para com eles. Josué era diferente. Josué era um homem diferenciado. E aqui, meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem Salmo 78, 3 e 4. E esse é para nós nos dias de hoje. Salmos 78, 3 e 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Isso é para nós. O que você está contando aos seus filhos? Você precisa juntar a palavra de Deus, mas a realidade. Aquilo que eles viram, aquilo que é palpável para eles. Você precisa juntar os seus filhos no quarto, na mesa, em um lugar confortável da sua casa, na sala, e contar para os seus filhos, para os seus netos, os feitos de Deus na sua vida. Eu sei que você, assim como eu, tem muitas coisas para contar a respeito do que Deus fez na sua vida. A respeito das bênçãos de Deus em sua vida, das curas, né, das libertações, do cuidado do Senhor para com você. Então junte a sua família e ao invés de assistirem um filme, vá contar os feitos de Deus na sua vida. Traga esperança aos seus filhos e aos seus netos. Traga à memória deles aquilo que vai dar esperança. Porque eles vão dizer: meu pai passou por isso, minha mãe passou por isso, mas eles foram mais que vencedores. A palavra de Deus é verdadeira. Ela diz que nós somos mais do que vencedores. E é verdade. O meu pai passou por isso, a minha mãe passou por isso, o meu avô passou por isso. E eles venceram. O Senhor esteve com eles. Nós precisamos. Repetidas vezes, Josué vai alertar aquele povo a permanecer leal ao Senhor. Você está repetindo aos seus filhos, aos seus netos, à sua família, que eles precisam ser leal ao Senhor? Talvez seja duro o que eu vou dizer aqui, mas enquanto os nossos filhos estiverem na nossa casa, comerem do nosso pirão, experimentarem do nosso cinturão, quem manda somos nós. Você é o sacerdote da sua casa. É você quem manda. Eu estou dizendo isso porque eu sou mãe. E todos os domingos, quando eu dizia: Segundinho, vamos para a igreja, ele dizia de novo. Eu dizia de novo. Como é que a palavra de Deus diz? Alegrei-me, e aí ele terminava: quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas todos os domingos ele falava a mesma coisa. Se ele estivesse dentro de casa, ele vinha para a igreja comigo. Ele agora é independente. É dono da sua casa. Agora é ele que manda. Mas se estivesse na minha casa, ele viria para a igreja. Então, veja o que é que Josué... Como Josué fala com esse povo. A partir do verso 16. Então respondeu o povo e disse... Não, vamos a partir do 14. Agora, pois, temei ao Senhor, serviu com integridade e com fidelidade. Olha a postura de Josué. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos,
longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Observem que Deus é justo. Minha gente, quando os nossos filhos são pequenos ou até grandes, nós queremos que os nossos filhos estudem, vão para a escola. E nós forçamos os nossos filhos a irem para a escola. Fazemos o impossível para ele fazer uma faculdade, para serem cidadãos da terra. Qual o melhor de nós para os nossos filhos? Fazermos tudo para que os nossos filhos sejam cidadãos dos céus, do reino de Deus. Qual o melhor? Essa terra ou o céu? Pense, você força o seu filho a comer, você força o seu filho a tomar medicamento, você força o seu filho a fazer 1000 coisas, mas para a casa do Senhor, você deixa o moleque em casa. Pense, você está sendo realmente o sacerdote da sua casa? Você está sendo a guardiã da sua casa? Samuel precisa vir para a igreja. Precisa vir para a casa de Deus. É melhor ele dormir aqui do que dormir em casa nos dias de culto. Tem problema não que não queira vir. Pode ficar amuado. Pode ficar com raiva. A fé, ela vem pelo e ouvir. Então eles precisam estar na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Porque eu tenho certeza que você não fica o tempo todo falando de Deus para eles. Porque até você nem tem tempo. A sua vida pode condizer. A sua Bíblia pode ser a Bíblia aberta que eles precisam. Diz mais. Se deixardes o Senhor, preste atenção, e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Está falando de Deus. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Deus mudou? Deus é o mesmo Deus de ontem, é o Deus de Josué. Pois se Ele é o Deus de Josué, Ele continua fazendo exatamente as mesmas coisas. Deus não mudou. Deus não é o Papai Noel bonzinho, não. Deus é justo. Então a gente tem que se posicionar. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. O segundo ponto, meus irmãos, é servir ao Senhor. De qualquer jeito? Não. Com fidelidade. Você precisa ser fiel ao Senhor em todo o seu caminho. Em tudo.
ser fiel a Deus em tudo. E dedicação. Não é de qualquer jeito, não. Não é relaxado, não. Maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Então, você tem que fazer a obra de Deus com dedicação, com alegria, com amor, não é? Você vai para um estádio de futebol, você vai para qualquer outra coisa que você gosta, você pula de alegria, você faz de tudo. Mas quando chega na casa de Deus, fica moado para cantar, meu Deus, só a graça, né? Então você precisa fazer com alegria, com dedicação, com exultação. É exatamente assim. Mas eu lhe pergunto também, meu irmão, quais são os deuses que você ainda serve no seu lar, no seu dia a dia? Seu trabalho é um Deus para você? Faça uma autoavaliação e observe se você ainda serve a algum Deus além do grande eu sou. Sua casa pode ser um Deus. Tem muita gente que diz assim: não vou para a igreja domingo de manhã não, para a escola bíblica, porque dia de domingo de manhã, na minha casa eu tenho que fazer o almoço, que eu passo a semana toda trabalhando e o povo tem que comer bem. Faça a comida bem no sábado. Faça no sábado, tem geladeira? Bota na geladeira. Mas o domingo de manhã, olha, Jesus, Deus fez tudo, criou tudo. Mas o único dia que você tem para vir à casa de Deus é no domingo. É de manhã para assistir a escola bíblica, é de noite para assistir o culto. Você fica, o tempo que você ficar em casa, você fica lá se dedicando à sua família. Mas vá, no sábado de noite, vá para a cozinha, faça o arroz, a carne maravilhosa, faça tudo, bota na geladeira, não tem problema. Quer comer bem, coma na semana, mas no domingo você vem para a casa de Deus. Venha se alimentar e se nutrir da palavra de Deus. É exatamente assim. Fique com raiva de mim não, que é exatamente assim que você tem que fazer. O dinheiro também pode ser o seu Deus, sabia? Mamon. Tem gente que não dizima não. Porque acha que, assim, eu vou dizimar não, porque pode ser que, ele deve pensar assim, pode ser que falte, né? Vai lá que eu dizime e isso aqui vai fazer falta. Meus irmãos, seja inteligente. Deus é o dono da prata e do ouro. Tu vai dizimar e Deus vai te deixar. Tu vai ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, e Deus vai te deixar na mão. Tu confia em Deus ou não? O Deus que tu serve é o Deus verdadeiro ou não? Escolhe hoje a quem servais. Se o Deus verdadeiro, se tu confia nele, ele vai te dar infinitamente mais do que aquilo que tu pede ou pensa. Deus é o dono de tudo. E às vezes a gente deixa de ser abençoado porque não confia. Não confia. Retém o que não é dele. Retém o que é de Deus. Você não imagina o que Deus tem para você quando você é fiel ao Senhor. Olha, meus irmãos, diz que tem crente que assiste novela, dorama, maratona. Uma semana me disse que maratonei. Eu digo, por que não foi para a igreja? Não, porque é culto da família. Não entendo. Nós somos uma família. Isso pode ser seu Deus. Seus jogos, né? Tem gente que gosta de jogar. Seus filmes. Eu gosto de filme. Mas eu não deixo de vir para casa de Deus para assistir filme. Se você dá mais tempo a tudo isso do que ao Senhor, se a sua prioridade, meu irmão, não é o Senhor, sinto lhe dizer, você tem outros deuses. Do mesmo jeito que o povo de Israel. É só diferente. Só tem nomes diferentes, mas são deuses. Você precisa jogar fora, precisa abandonar. Você quer uma família abençoada? Você quer milagres na sua família? Priorize o Senhor. Que Ele seja o primeiro na sua vida. Que os seus filhos olhem para você e você está lá de joelho orando.
Que os seus filhos olhem para você e você esteja lendo a palavra. Que você conte das maravilhas que Deus já fez na sua vida. Que Ele já fez muito. Você não tem nem como contar. Você nem tem como contar. O pai é o sacerdote do lar. E eu acho maravilhoso. Pense, olhe Josué aqui. Para mim, ele é um dos homens mais, assim, mais admirável da Bíblia. Se a gente for olhar para Eli, se a gente for olhar para Davi, se a gente for olhar para Samuel, se a gente for olhar para Moisés, não são um exemplo de pai, de homens de família, que se posicionou. E Josué, ele não fala dele, eu Josué. Ele fala, eu e a minha casa. Ele se posiciona como sacerdote verdadeiro, que cuida da sua família, que ama a sua família, que quer ver sua família no céu, quer ver sua família restaurada, quer ver sua família no reino de Deus. Josué é admirável. Ele toma uma posição como homem, como pai, como esposo. Ele diz, eu e a minha casa. A mulher não fica em casa, os filhos não ficam em casa, os netos não ficam em casa. Vamos todo mundo adorar a Deus. Independe. Cada família é um núcleo. Hoje, só sou eu e Nelson. Os meus filhos, cada um tem suas famílias. Mas se tivesse em casa, quem mandava era nós. Não era não, Nelson? Quem mandava era nós. Estava na minha casa, então quem mandava era nós. Deixa eu tomar mais uma aguinha que eu estou com a boca seca aqui. Sirvam ao Senhor com dedicação e fidelidade. Josué, ele tem urgência. E ele lança um desafio àquele povo. Ele diz, se vocês acham que não é bom servir ao Deus eterno, escolha hoje. Ele não diz amanhã, ele não diz depois, não. Quando Deus quiser, não é pela força. Não, deixa o menino ou a menina, quando eles quiserem, eles... Não, é assim não. Ele tem urgência, é hoje. E se os nossos filhos morressem hoje sem Cristo? De quem era a culpa? Quem é que sabe quem vai morrer daqui a pouco? Eu estou aqui pregando, talvez daqui a pouco eu morra. Quem sabe? E se seu filho morrer sem Cristo? E você não vai ver ele no reino de Deus? Infelizmente. Existe céu ou inferno. Não existe meio termo. Céu ou inferno. Se você não está com o Senhor, você está com o capeta. Não tem para onde correr. Tem, minha gente. Sinceramente, tem. Não tem. Ou Deus ou o diabo. Não existe meio termo. Não existe Diana, que não tem partido. Não. Ou é céu ou inferno. Não existe. É exatamente isso. Há um caminho divino que essa ordem fosse executada. E é o mesmo hoje. Servir a Deus, aos outros. A palavra servir é uma das principais palavras de reorientação nas Escrituras. Em Isaías 42, o Messias é descrito como servo de Deus. Paulo se descreve como servo de Jesus Cristo, em Filipenses 1:1. E nós, como corpo de Cristo, devemos servir ao próximo com amor. Gálatas 5:13. E esse próximo, em primeiríssimo lugar, é a nossa família.
precisamos servir a nossa família. Precisamos amar a nossa família. Quem ama quer o melhor para a família. Quem ama quer o melhor para o outro. Qual o melhor, Emanuel, de ti? Qual o presente maior que tu tem para oferecer a qualquer pessoa? O Senhor. É isso. O melhor de cada um de nós é o Senhor. O Senhor foi um presente precioso. Ele nos escolheu. Nós somos escolhidos. Nós não escolhemos. Nós fomos escolhidos. Mas como temos livre-arbítrio, Ele nos deixa livre para dizer: eu fui escolhido, mas eu não quero. Eu fui escolhido, mas não dá para mim não. Tudo bem, vá para o inferno. Não tem problema nenhum. Não foi escolhido, mas não quer? Vá para o inferno. Qual o problema? Você não quer? Então, vamos cuidar da nossa família. Mas em terceiro e último ponto vamos renovar sempre a nossa aliança com Deus. A aliança com Deus, ela precisa ser renovada diariamente. E essa aliança aqui, ela tem que ser uma aliança familiar. Josué diz: eu e a minha casa. Então nós precisamos dizer assim: Senhor, eu e a minha casa servimos a Deus. Não deixa que eu sirva sozinha ao Senhor, mas que eu sirva com a minha família. E o que eu puder, eu vou fazer para que a minha família esteja nos pés do Senhor. Nem que seja preciso amarrar e trazer para a casa de Deus, mas eu vou fazer. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós fazemos uma escolha, nós fazemos uma aliança com o Senhor. E precisamos manter essa aliança. Como? Amando, servindo, orando, lendo a palavra, estando no secreto diariamente, para termos intimidade com Ele. Levando a Ele, a Deus, tudo que a nossa alma sente, seja alegrias, seja tristeza, seja os problemas, os traumas, as doenças, as mazelas, tudo devemos levar a Deus em oração. Precisamos renovar diariamente a nossa aliança com Deus. Assim como você à noite, você precisa fazer uma autoavaliação dos seus pecados. Você precisa renovar, assim como Deus renova as misericórdias dele a toda manhã, renove sua aliança com o Senhor. A sua aliança com Deus é um pacto sagrado entre Deus e você. Observem que a aliança, ela não tem começo e ela não tem fim. Porque ela representa a vida eterna, a vida infinita. E o amor de Deus por nós, ele não tem fim. Grande é a sua misericórdia para conosco. É tão grande o amor de Deus para conosco, que Ele nos dá o seu único filho para morrer no nosso lugar. E as promessas de Deus, elas jamais deixam de serem cumpridas. E as nossas para com Deus? O que foi que você prometeu a Deus e não cumpriu? O que é que você tem prometido a Deus na sua oração e você não tem cumprido? Quais são os votos que você tem feito com o Senhor que não tem cumprido? A palavra de Deus diz que é melhor você não fazer voto nenhum do que fazer voto e não cumprir. É exatamente o que a palavra de Deus diz. Então, meus irmãos, pense sobre isso. Sobre tudo isso que vocês ouviram nesta noite.
Voltando para Josué, depois dessa reunião, Josué passou mais alguns anos vivos, né? Josué morreu com 110 anos. E enquanto Josué viveu, o povo foi fiel a Deus. Infelizmente, depois da sua morte, no livro de Juízes, você já vê mais ou menos no capítulo 2, eles já começam a pecar. Porque nós não podemos sair da presença de Deus. Se nós sairmos da presença de Deus, nós pecaremos. Não podemos deixar de estar com o nosso manual de instrução, de estarmos ajoelhados em oração. Não podemos deixar de nos alimentarmos da palavra. Não existe crente em casa. Crente em casa é desviado. Não é crente. Não vem para a igreja. Só vive em casa. É crente? Não. É desviado. Se desviou do caminho do Senhor. Não quer o caminho do Senhor. Você está bem, está feliz, está rosado, bacana. Você vê a pessoa na rua, passa na rua. Quando chega, cadê? A igreja está vazia. E talvez eu não sei quantos. Quantos tem aí assistindo? 4. E os outros estão nos doramas, nas novelas, nos filmes, estão na casa dos vizinhos, fuxicando. Aonde estão os crentes da Igreja Batista em Palmeira de Fora nos cultos de orações? Aonde estão? E se Jesus voltar exatamente quando a gente estiver no culto de oração? Tu vai? Tu que estás em casa? Talvez até a gente que está aqui não vai. É bom a gente se perguntar, minha gente. Tá chovendo e tu é de açúcar? Que se tiver na água derrete? Tem que pensar que tipo de crente, que tipo de servo de Deus você é. Seja como Josué. Se posicione. Tenha posição na sua vida. Cumpra a sua aliança com o Senhor. Não seja qualquer um. Você não é qualquer um. Se você fosse qualquer um, Deus não tinha lhe escolhido. Você não está aqui por acaso, Ele te escolheu. Finalmente, meus irmãos, é 9? É quase, falta 5. Finalmente, meus irmãos, como famílias escolhidas por Deus para fazer a diferença nesta cidade, neste bairro, neste país e no mundo, nós devemos temer ao Senhor. Em primeiro lugar, temer ao Senhor, honrando e respeitando a sua vontade, a sua palavra em tudo. Não é na metade não, é em tudo. Segundo, servir ao Senhor com alegria, com fidelidade, com dedicação. Dá-lhe honestamente tudo quanto Ele nos pede. É interessante. A gente faz um pedido a Deus, ora, pede as coisas a Deus e quer que Deus dê logo. Que Ele nem demore. Mas será que nós somos exatamente assim com Deus? O Senhor pede e a gente rapidinho faz. Será que é assim? Em terceiro lugar, escolha o Senhor. Se aliance com o Senhor diariamente. Renove a sua aliança. Senhor, eu te amo, quero te servir com dedicação, com fidelidade, com interesse de coração. Eu sozinho não, eu quero todo mundo no céu comigo. Não quero ir sozinho para o céu. Não quero que ninguém na minha casa vá para o inferno. Eu quero cantar hinos de louvores no céu com toda a minha família. E custe o que custar, eu vou conseguir que o Espírito Santo de Deus tire eles daquele lugar de cegueira espiritual,
que converta do pecado, da justiça e do juízo. Eu não darei descanso aos meus olhos, não é assim? Orando, buscando, pedindo. Fazer igual aquela mulher fez com o juiz iníquo. E Deus vai ouvir. Porque Deus não é surdo. E Deus ama os seus filhos. E Ele ouve os seus filhos.